Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Centro de Estudos em Cultura da Paz. Hoje nós temos um convite para você que está nos ouvindo. Trata-se do grupo de estudos especial via WhatsApp. Nós estudaremos a série Legado dos Mestres, sempre com o tema expansão consciencial, e dessa vez nós encaixaremos também a prosperidade. Os autores são esses mestres que vocês observaram aqui, e da esquerda para a direita a gente pode citar o Sri Krishnamurti, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o Allan Kardec, o filósofo grego Platão. Aí sobe um pouquinho aqui no meio, nós temos o Nelson Mandela, temos o Martin Luther King, temos o Dr. Masaharu Taniguchi, nós temos o filósofo grego Aristóteles, nós temos Lao Tse, nós temos o Osho, nós temos, agora começando do lado direito, nós temos o Confúcio, nós temos o Dalai Lama, nós temos o Chico Xavier, nós temos o Siddhartha Gautama Buda e nós temos o Sócrates. É claro, gente, que não dá para colocar todos os pensadores nesse primeiro grupo Legado dos Mestres, né? Mas, a partir da segunda edição, nós teremos mais pensadores, ok, gente? Então, assim, a previsão de início é dia 7 de dezembro deste ano. Previsão de término é 29 de janeiro do ano que vem. A gratidão por parte de vocês ela é única e fixamos em R$30, exceto para os mantenedores que já nos ajudam mensalmente a tocar os projetos para frente, financeiramente falando. Tá? Desde já a gente agradece, viu gente, a confiança em mais esse projeto da Associação Beneficente Seres de Luz. E para aqueles que desejam participar conosco, tem duas contas aqui disponíveis no final do slide 1, né, esse primeiro slide. Efetuem o depósito do valor definido e entre em contato conosco, tá? Mandando o comprovante e automaticamente a gente já insere a pessoa no grupo, tá legal? Lembrando que nós também temos um blog. As pessoas podem entrar em contato conosco, fazer comentários e nós atenderemos todos que entrarem em contato conosco, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais de cada um desses mestres? Vamos lá. Aqui no slide 2, nós iniciamos com o pensador Jiddu Krishnamurti. Ele foi um filósofo, escritor e educador indiano, pessoal. Discursos, né? Ele reunia a turma, a exemplo dos gregos, né? Dos filósofos gregos, ele reunia a turma e tratava de temas como revolução psicológica, meditação, conhecimento, liberdade e assim por diante. Tá? E o Krishnamurti, ele já imaginava, né, as mudanças necessárias para uma sociedade global. Vejam que ele já pensava, na época dele, no que está acontecendo hoje, né, na perspectiva de nós nos comunicarmos globalmente falando e negociarmos e termos contato com outras civilizações, vamos dizer assim, né, aqui neste planeta. Naturalmente, né, gente? Então, vamos para o slide 3. No slide 3, nós temos aqui o Mohandas Karamchand Gandhi. Gente, ele é o Mahatma Gandhi, né? Idealizador e fundador do moderno Estado indiano e o maior defensor do Satyagraha como um meio de revolução. Nos nossos estudos, nós entenderemos um pouquinho o que é esse movimento chamado Satyagraha, tá certo? E o que o Gandhi pensa, na verdade, né? Qual é a ideologia do Gandhi para libertar a Índia da Inglaterra,
né? Foi o que ele fez, viu, gente? O Gandhi, ele marcou, né, a vinda dele aqui neste planeta com esse trabalho fantástico de libertação do povo indiano, tá legal? Nós entenderemos um pouco mais a respeito do pensamento do Gandhi no nosso grupo, beleza? No slide 4, uma representante feminina aqui, né, gente? É a Angese Gonche Bojavshu. É a conhecida Madre Teresa de Calcutá, gente. Uma católica, né? Segundo informações, fervorosa católica, e que fez um trabalho no campo da assistência social maravilhoso, sabe, gente? Uma pessoa, assim, fantástica. Tanto é que a Igreja Católica reconheceu a santidade da Madre Teresa e a beatificou em 2003. Tá? Nós entenderemos um pouquinho também sobre o pensamento da Madre Teresa, essa maravilhosa criatura que passou por nosso planeta. Tá? No slide 5 nós temos aqui o Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Gente, ele foi um educador, autor de livros, claro, e tradutor francês. Uma potência, gente. A codificação da doutrina espírita foi toda baseada no método científico, muito porque ele era educador, pertencente à academia, né, gente? E aí ele conseguiu fazer uma codificação fantástica e até hoje, né, serve de referência para nós estudarmos e compreendermos principalmente o mundo espiritual, viu, gente? Tá legal? Então nós nos debruçaremos sobre o pensamento deste outro maravilhoso ser que passou aqui por nosso planeta, ok? No slide 6 nós temos aqui uma figura fantástica, gente, um chinês chamado Confúcio. Foi um pensador, um filósofo, né? E já na época de Confúcio ele considerava a moralidade pessoal e governamental como bases de uma sociedade desenvolvida. Entendeu? Porque quando você tem uma moralidade pessoal, e claro, com foco nos governantes também, né, gente? Você tem mais, existe mais justiça social, sinceridade nas relações, e é isso que o Confúcio pregava predominantemente. Tá? E nós entenderemos um pouco mais do pensamento do Confúcio neste grupo que nós montamos, tá bom? Que é o grupo Legado dos Mestres. No slide 7 nós temos aqui o 14º Dalai Lama, gente. O nome do 14º Dalai Lama é Tenzin Gyatso. Ele é um líder espiritual do budismo tibetano, ele milita lá no Tibete, tá bom? Não para lá, viu, gente, porque ele viaja muito, mas milita lá no Tibete. Considerado a reencarnação do Bodhisattva da compaixão. Bodhisattva, gente, é como se fosse um anjo, uma entidade angelical, já um mestre mesmo, tá bom? E principalmente da compaixão, que é um sentimento que o amor está totalmente impregnado na compaixão, tá legal? Ele é um monge, né? E é doutor em filosofia budista, gente, tá legal? Recebeu o Nobel da Paz e foi agraciado com mais de 100 títulos honoris causa. Então, por onde ele anda, o pessoal homenageia o Dalai Lama. Uma figura fantástica, gente, tá bom? E nós entenderemos um pouco do que pensa o Dalai Lama, tá certo, gente? Mais uma referência, gente, beleza? No slide 8, nós temos aqui o filósofo conhecidíssimo, filósofo grego, chamado Sócrates. Gente, ele é um dos fundadores da filosofia ocidental. Enigmático, né? Uma figura enigmática, principalmente quando nós consideramos os relatos dos seus alunos, principalmente Platão e Xenofonte. Tá? Então, por que esse enigmatismo do Sócrates? Então, nós entenderemos isso aí
conhecendo um pouco e refletindo a respeito do pensamento dele neste grupo que nós estamos formando aí, o legado dos mestres, ok? No slide 9, nós temos aí nosso querido brasileiro, né, gente? Francisco Cândido Xavier, um dos maiores médiuns psicógrafos que a humanidade já conheceu. Pelo que nos conta, são mais de 400 livros escritos, psicografados por este maravilhoso Filho de Deus, né? Esse ser abençoado que passou por nós, e sem segurar valor algum, gente. Por quê? Ele se dedicou à filantropia, todos os direitos autorais, todos os recursos dos livros e tal, ele doava para as pessoas, para as entidades, tá? Um excelente representante do kardecismo, viu, gente? Tá legal? Então, tem aí Francisco Cândido Xavier para a gente entender um pouquinho a respeito do pensamento dele, ok? Nesse grupo que nós formamos neste momento. Temos aqui o slide 10, o Siddhartha Gautama Buda. Ele é conhecido apenas como Buda, foi um príncipe da região do atual Nepal, né? E aí ele, inconformado com alguma coisa, né, foi conhecer a comunidade e percebeu que a vida não era só flores, né? E aí começou o processo de iluminação espiritual dele, se tornou um professor espiritual e fundador do budismo. Tá certo, gente? Então conheceremos um pouquinho mais do que do pensamento de Buda, ok? No slide 11 nós temos aqui o Nelson Rolihlahla Mandela. Ele foi um advogado, viu, gente? Líder e presidente da África do Sul, né? Foi considerado, olha aqui a legenda, o mais importante líder da África Negra, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e é considerado o pai da moderna nação sul-africana, onde o pessoal popularmente, né, carinhosamente, os chama de Madiba. Tá certo, gente? Então esse é o Nelson Mandela, um maravilhoso ser que ficou enjaulado por mais de 20 anos e mesmo assim manteve a serenidade, os pensamentos, a ideologia de libertar o povo sul-africano, e foi assim que ele marcou, né, a vida dele por nosso planeta, ok? No slide 12 nós temos também um outro expoente maravilhoso aqui, é o Dr. King, mais conhecido como Martin Luther King Jr., pastor protestante, ou seja, já não ia muito com a igreja católica, viu, gente? Ativista político estadunidense, que é americano, né, norte-americano, tá? Ativista político, enfrentou barras e tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros no país onde ele morava, tá certo? E no mundo, viu, gente? E olha que a coisa era feia, viu, gente? Os negros não podiam pegar condução, tinha que sentar não sei aonde, era um caso sério, gente. Tá? Uma história bem complicadinha do pessoal negro nos Estados Unidos. E aí o Martin Luther King, ele lutou, né? O próprio nome diz Luther, né? Ele lutou e conseguiu equalizar os direitos lá nos Estados Unidos. E nós entenderemos um pouco dessa história do racismo, da xenofobia, sabe? Dessas coisas aí que, infelizmente, até hoje ainda acompanham as sociedades. Ok, gente? No slide 13, nós temos um outro ser fantástico. Trata-se do Dr. Masaharu Taniguchi, líder religioso japonês, fundador da Seichonoye, e por causa de seu profundo amor e compaixão pela humanidade, sofria com as contradições desse mundo, onde os fracos se tornam vítimas dos fortes, sempre aquela questão da subjugação, né, pessoal? Mas isso talvez tenha sido o combustível que ele precisou para ser um iluminado aqui no nosso planeta. Dr. Taniguchi, gente, eu não sei determinar a quantidade de obras do Dr. Taniguchi, mas são muitas. Se brincar, ele está
ele está acompanhando o Chico Xavier, viu, gente? Uma potência, uma pessoa que usava o método científico para poder comprovar as teorias dele e publicar naturalmente, tá? Fundador da Seichonoye, que no nosso país cresce a cada dia, sabe, gente? Nós temos muitos escritos de qualidade do Dr. Taniguchi, e nós, neste grupo, nós nos debruçaremos sobre alguns dos pensamentos dele, né, para entendermos melhor como uma pessoa consegue fazer sendo até frágil. O Dr. Taniguchi me parece que era frágil fisicamente falando. Ok, pessoal? No slide 14, nós temos aqui um outro filósofo grego, Aristóteles, gente. Tá? Ele foi aluno de Platão, que por sua vez foi aluno de Sócrates, tá certo? E ele foi professor de Alexandre o Grande. Olha a cabeça do Aristóteles. Ele já escrevia sobre física, metafísica, poesia, drama, retórica, lógica, ética e assim por diante. Um ser iluminadíssimo, gente, Aristóteles. Tá? E nós entenderemos um pouco do pensamento do Aristóteles e o que pode, né? E claro, na perspectiva de agregar valor aos nossos pensamentos. Ok? Esse grupo tem essa finalidade, agregar valor aos nossos pensamentos. Ok, gente? No slide 15, nós temos aqui o Lao Tse, né? Num búfalo, né? Inclusive, ele é muito conhecido porque ele está sempre nesse búfalo, provavelmente levando a verdade para o maior número de pessoas possível. Viu, gente? Esse filósofo chinês, ele realmente marcou, principalmente com a obra Tao Te Ching. Quem ainda não leu, já se sente preparado, dá uma olhadinha nessa obra, é fantástica, tá? E foi um alquimista, né, gente? O alquimista é aquele que é um cientista por natureza, que está sempre fazendo as suas experiências, não espera receber dos livros e tal o seu conhecimento. Ele vai atrás, ele tenta, ele mistura uma coisa com a outra e assim vai. Tá legal? Vamos entender um pouquinho o pensamento de Lao Tse. Ok, pessoal? Aqui no slide 16, nós temos o Rajneesh Chanda Mohan Jain. Nada mais é que o Osho, gente. Tá? O Osho foi um líder religioso de uma seita de tradições dármicas, mestre na arte da meditação e do despertar da consciência. Olha isso. Durante a década de 70, foi conhecido pelo nome de Bhagwan Sri Rajneesh, e mais tarde como Osho. Então, esse é um pensador que nos interessa particularmente, né, pessoal? Tá? Porque expandir a consciência, despertar a consciência é uma das filosofias de existência aqui do Centro de Cultura em Cultura da Paz. Centro de Estudos em Cultura da Paz, melhor dizendo, desculpa. Então nós entenderemos um pouco sobre o Osho, seu pensamento, e vamos em frente aí para expandir a nossa consciência, tá legal, gente? No 17 nós temos aqui uma outra criatura fantástica aqui, olha. É mais um filósofo grego, gente. É matemático, né? Autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia de Atenas. Olha isso, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Olha a referência do Platão. Não entendia nada esse moço, né? Então nós entenderemos um pouco do pensamento do Platão. Vamos conhecer um pouco a potência que era o Platão. Tá legal, gente? Diálogos de Platão é uma obra interessante para a gente dar uma olhada, viu? Tá bom, gente? Então vamos pro 18. A gente fecha, né, no slide 18, a gente fecha a série Legado dos Mestres, coloca a bibliografia aqui para vocês, se quiserem aprofundar, né? E caso curtam esse vídeo, que aceitem o convite, podem comentar no
no YouTube, agora em nosso blog, que nós também estamos divulgando no nosso blog esses vídeos, tá bom? Aqueles que participarem conosco, depositem a taxa, a vossa gratidão, em uma das contas que está aqui no rodapé desse slide final. Tá ok, gente? Então, esse convite foi feito pelo professor Pedro Póvoas e por nossa equipe de educadores aqui do Centro de Estudos em Cultura da Paz. Tá legal, gente? Sintam-se todos convidados a participar e acreditem que será bem legal, bem interessante essas dinâmicas, as dinâmicas que nós faremos neste grupo do WhatsApp, chamado ABSL Legado dos Mestres. Ok, gente? Valeu, gente. Fiquem com Deus, viu?